Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje é O Juízo Chegou. Dois versos aqui o autor colocou, Daniel 7, 9 e 10 e Apocalipse 14, 6 e 7. Esses dois textos, irmãos, nos dão a seguinte referência. O Daniel 7 refere-se ao período onde ele, em visão, vê o santuário e ali dentro do santuário ele vê os livros sendo abertos. O ancião de dias, que está falando do próprio Cristo, ali estando presente e os livros são abertos. É bom lembrar que, embora Deus seja onisciente e não precise de registro para coisa alguma, porque a sua onisciência não é uma onisciência limitada, de fato é aquele que conhece todas as coisas. Então Deus tem um registro especificamente nele, de tudo que aconteceu, mas por ser didático e para trabalhar de uma forma mais humana, eu posso dizer assim, de onde ele possa interagir e intervir na condição humana, então há um registro ali. É claro, irmãos, que essa expressão é unicamente para nos fazer entender que Deus tem tudo historiado pelo que aconteceu na vida dos seres humanos e ali permanece até o dia do acerto de contas. Depois disso não mais irá existir. Porém, Apocalipse 14, 6 e 7, a primeira mensagem angelical nos diz: temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, assim, logo de início, o chamado da mensagem angélica é para que as pessoas tomem consciência e adorem aquele único que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E ao temê-lo, tenha consciência de que o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, envolve o respeitar a sua presença. E o respeitar é tão somente ter consciência de que haverá um acerto de contas. Haverá um momento onde as coisas irão ser de fato esclarecidas e demonstradas para todos aqueles que são de fato filhos de Deus ou filhos e filhas de Deus. O texto de Eclesiastes 12, o verso 14, nos diz algo bem intrigante. Olha só, na conclusão do seu livro, Salomão diz assim: Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, quer seja bom ou quer seja mal. Me chama a atenção a expressão quer seja bom ou as coisas boas. Como Deus julgará as coisas boas? Como seria avaliado as coisas boas? Que peso ela tem para a salvação? Sabe o que é que eu entendo? Eu estava procurando até alguns comentaristas até então para ver o que é que eles falam em relação a essa expressão, porque a gente está acostumado a acreditar que vai vir o julgamento das coisas que são erradas. Deus chama para acertar as contas daquilo que está em falta e não daquilo que está de maneira positiva ou favorável. Mas eu entendo aqui, particularmente, posso estar até errado, mas eu vou dizer a vocês, sem medo de errar, que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu acho que as coisas boas, mal intencionadas, passam a ser uma coisa má. E quando o texto do capítulo 11, verso 9, ou melhor, 8, verso 11, que fala que, visto que não se sucede o juízo por causa da má obra, o coração dos seres humanos estão inteiramente voltados a fazer o mal. Em outras palavras, muitas pessoas vivem uma vida de condição como se Cristo fosse demorar muito e a consequência ou a punição fosse também demorar. Mas tudo está sendo historiado. Eu posso fazer uma ação boa com uma má intenção. Eu posso proferir algo e isso será julgado também. E tem um outro texto aqui que eu achei bem interessante, que se encontra também no livro de Eclesiastes. E no capítulo 11, aqui diz assim, ó: jovem, alegre-se com a sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que quiser, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Em outras palavras, a liberdade para se fazer, Eclesiastes 8, 11, o verso 9. A liberdade dada para se fazer não quer dizer que deve ser feito todas as coisas, mas temos a liberdade, sabendo que Deus pedirá contas de tudo o que foi de fato feito. Então, diante dessa situação, eu entendo que haverá um acerto de contas por tudo, até as coisas mais íntimas do coração. Tem um outro texto de Eclesiastes também, que chega a dizer assim, ó: pois Deus há de trazer a juízo, esse texto de capítulo 12, né? Todas as coisas, todos os atos, incluindo o que fazemos em segredo. Mas tem um texto aqui em Coríntios, é esse aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, e eu quero finalizar com esse texto. 1 Coríntios capítulo 4,
e o verso 5. Olha que coisa interessante. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Então, tudo aquilo que estiver dentro do coração, Ellen White fala no Grande Conflito que as intenções do coração serão julgadas, os intuitos mais secretos serão de fato revelados e Deus então julgará todas as coisas. É nesse aspecto, irmãos, que nós falamos tanto sobre a importância da confissão. Quando aconteceu aquela ilustração, né, Jesus falando sobre a parábola das 10 virgens, existiram aquelas que estavam preparadas e buscaram a melhoria, e tiveram aquelas que não prepararam e não se importaram com a melhoria. Uns receberam a bênção de entrar no casamento, outros não receberam a bênção, ficaram de fora. A pergunta que eu faço a você hoje é: como você está se preparando para o acerto de contas? Como você está se preparando para quando você for se encontrar com Deus e Ele então passar o seu nome em revista, como será passado cada atitude sua? Deus pesará todas as coisas e avaliará de fato como elas realmente são, não como elas parecem. Que Deus, portanto, nos ajude, irmãos, e nos abençoe para que nós possamos viver uma vida com a consciência que o juízo chegou e que nós precisamos rever os nossos atos, nossas intenções, nossas ações. Que Deus nos auxilie e que eu e você busque a pureza para a purificação e não venhamos viver impuros para a imundícia e assim a perdição. Que Deus nos encha o coração de desejo de estar aos seus pés e que as dificuldades desta vida sirvam para nós crescermos na graça, no conhecimento, na nossa intimidade com Deus. E quando Ele voltar, todos nós possamos, para a honra e glória de Cristo, sermos achados sem falta. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos, ó Deus. Dá-nos neste dia a Tua paz e a consciência de que o juízo, Senhor, chegou e que nós precisamos acertar cada dia as nossas contas contigo. Dá-nos a Tua bênção, nos ajuda a termos o cuidado das nossas intenções, nossos desejos mais secretos e que tudo sabendo, Senhor, todos nós sabemos que está tudo historiado nos registros nos céus, que nós possamos, pela Tua misericórdia, buscar aquela pureza que enaltece a Tua majestade. Dá-nos um bom dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser.